Sabe aquela sensação de que a vida está parada, como se tudo o que você fizesse fosse em vão? Pois é, tem muita gente que vive assim, esperando que Deus traga uma resposta, um sinal ou até um milagre, mas ignora o detalhe mais importante, a forma como está cuidando do que já tem. A verdade é que a abundância não chega para quem ainda trata as pequenas oportunidades como algo sem valor. O céu observa como você lida com o simples antes de liberar o extraordinário. E sabe onde tudo isso começa? Dentro da sua cabeça. O modo como você enxerga a vida, fala sobre ela e se movimenta, determina se a porta vai se abrir ou continuar trancada. Tem gente que passa a vida repetindo: isso não é para mim, não consigo, é difícil demais. E sem perceber, vai criando um campo de bloqueio tão grande que até o que era para ser bênção se perde no caminho. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se a sua mente vive alimentando escassez, medo e dúvida, como o universo vai acreditar que você está preparado para receber o que tanto pede? Deus não é surdo às suas orações, mas Ele também não é irresponsável ao ponto de derramar mais sobre alguém que ainda não aprendeu a valorizar o que já tem. Tudo começa na mente. Não adianta ter a conta vazia e tentar mudar isso só com lamento. A pobreza não nasce no extrato bancário, ela brota do pensamento limitado. É como plantar cacto e esperar colher maçã. Se você quer mudança de verdade, precisa começar a falar como quem já tem, agir como quem já venceu e pensar como alguém que já entendeu que é digno da prosperidade. Fé não é só acreditar, é se comportar como quem já recebeu. E isso muda tudo. A partir do momento em que você começa a imaginar uma realidade melhor e acredita nela, com o coração cheio de certeza, algo no invisível se movimenta. Não é sobre mágica, é sobre energia, intenção e alinhamento. Tem gente que fala em fé, mas vive rodeado de dúvidas. Fala em querer crescer, mas continua preso nas mesmas atitudes que o mantém no chão. E é aí que está o problema. Não adianta pedir voo se você não está disposto a largar o que te ancora. Então, escuta isso com carinho. Você só vai experimentar o extraordinário quando tiver coragem de se mover, mesmo sem ter todas as garantias. Deus se agrada de quem age com fé, não de quem espera eternamente pelo momento perfeito. Porque o tal momento certo raramente aparece. Ele é construído, não entregue pronto. É criado no meio do caminho, enquanto você enfrenta seus medos e encara suas limitações de frente. Quem quer segurança demais, muitas vezes acaba ficando na mesma estrada de sempre, assistindo os dias passarem pela janela da indecisão. A boa notícia é que você não precisa estar completamente pronto. Aliás, ninguém nunca está. O segredo é agir mesmo com o coração acelerado, mesmo tremendo por dentro. Porque cada passo, por menor que seja, mostra para o universo e para o divino que você está levando sua missão a sério. E é isso que abre as portas. Ação com intenção, movimento com fé. Tem uma coisa que pouca gente percebe, mas que faz toda a diferença. A vida responde ao que você vibra, não ao que você só deseja. Se você vibra dúvida, recebe mais confusão. Se você vibra fé, mesmo diante dos obstáculos, começa a atrair oportunidades. E se você decidir hoje que está pronto para mudar, mesmo sem ter tudo resolvido, já é o começo de uma nova rota. A coragem não vem antes do movimento. Ela nasce durante a caminhada. A cada passo que você dá, mesmo com medo, você fica um pouco mais forte. E tem mais, quando você age, mesmo sem ter certeza de como tudo vai se desenrolar, o invisível começa a cooperar. Pessoas certas aparecem, ideias novas surgem e aquela sensação de as coisas não fluem começa a se dissolver. Mas nada disso acontece enquanto você estiver esperando o cenário ideal. A vida não floresce em terreno de estagnação. Ela se abre para quem está em movimento. Por isso, eu te convido agora a fazer um gesto simbólico.
Se no seu coração você sente que está pronto para viver uma transformação, escreve aí nos comentários: eu estou preparado para viver a minha virada. Pode parecer simples, mas declarar isso já é um primeiro passo de fé. Porque quando a gente assume publicamente o que está disposto a viver, algo se reestrutura por dentro. É como se sua alma dissesse: chega de sobreviver, eu quero viver de verdade. Se comprometer com a mudança é o primeiro passo. E a partir daqui tudo pode ser diferente. Mas tudo depende de você. Está disposto a deixar o medo de lado, a indecisão, a espera eterna e dar um passo hoje, ainda que pequeno? Você já reparou como é fácil se perder no piloto automático? Os dias passam, a gente acorda, corre, cumpre um monte de tarefas e, no fim, sente um vazio que não tem nome. Isso acontece com quem vive sem direção clara, sem saber de verdade o que está buscando. E aqui está uma das maiores armadilhas da vida moderna: parecer ocupado, mas estar completamente desconectado do propósito. Quando você não tem clareza, qualquer caminho parece viável e isso te deixa à mercê do que os outros querem. Sem perceber, você começa a viver mais os sonhos alheios do que os seus. Mas há uma chave que muda tudo: declarar com firmeza o que você quer construir. Falar em voz alta, escrever, visualizar como se já fosse real. Não é só sobre desejar, é sobre definir com exatidão o que faz seu coração vibrar. Tem uma força poderosa que se ativa quando você escreve com fé aquilo que você sente que é a sua missão. Deus não age no vago, o universo não responde ao que é morno, e o que você não declara permanece adormecido. Quando você diz: eu nasci para impactar vidas através da minha arte, ou o meu caminho é inspirar pessoas com minhas palavras, algo dentro de você desperta. Porque a mente precisa de instrução, de uma bússola. Sem isso, ela gira em círculos, vive cansada e sem propósito. Agora, quando há um objetivo declarado com convicção, tudo começa a se alinhar. Não é coincidência quando portas se abrem, pessoas surgem, oportunidades aparecem. É resposta, é sincronia, é fé em ação. Por isso, comece o dia lendo sua declaração de propósito. Não aquela coisa robótica, sem alma, mas algo que você realmente sente. Diga em voz alta no espelho, com emoção, como se estivesse vendo tudo aquilo diante dos seus olhos. Repita isso antes de dormir, como quem planta a última semente do dia. Escreva à mão, guarde no bolso, cole na parede. Faça disso um ritual sagrado. E observe como sua vida começa a se mover na direção certa. Agora, tem algo que muita gente ignora: o ambiente ao seu redor. Você pode estar cheio de fé, com sua visão clara, mas se está cercado de pessoas que só sabem reclamar, duvidar, zombar dos sonhos, seu progresso será mais lento. A negatividade tem o poder de contaminar, mesmo que você esteja blindado. É como tentar correr com pesos nos pés. Cansa, frustra e pode até fazer você desistir do caminho certo. Por isso, proteger a mente é essencial. Existe uma fúria boa, uma indignação santa que você precisa cultivar. Não contra pessoas, mas contra tudo o que tenta desvalorizar seu propósito. Contra as piadas disfarçadas de brincadeira, contra os olhares que desacreditam, contra os conselhos que apenas alimentam o medo. Você não foi feito para aceitar migalhas emocionais. Você é templo, não depósito de lixo emocional dos outros. E se for necessário, corte laços. Isso não é sobre ser rude, é sobre ser leal com o seu chamado. Às vezes, o carinho pelo outro não pode ser maior do que o compromisso com o seu futuro. A verdade é dura, mas liberta. Tem gente que não vai entender seus passos porque parou no tempo. E tudo bem. Você segue, você evolui. Você honra a sua missão mesmo que caminhe um trecho sozinho. Outro ponto que muita gente esquece é a maneira como ora. Tem gente que reza como se estivesse implorando, como se Deus fosse um ser distante, difícil de convencer.
Mas fé de verdade não implora, ela agradece. Fé fala com convicção. Fé sabe que mesmo sem ver, a semente já está plantada. E a diferença é nítida. Quem ora com medo está apenas tentando se acalmar. Quem ora com certeza já está colhendo dentro do coração aquilo que ainda não chegou nos olhos. Troque o "será que vai dar certo" por "obrigado, Deus, por estar preparando tudo". Troque o "me ajuda, por favor", por "gratidão por já estar comigo nesse caminho". A forma como você fala muda tudo, porque não é o desespero que move o céu, é a confiança. E o universo respeita quem já vive em paz com o que ainda não chegou. Esse é o segredo dos que manifestam com leveza. Eles sentem antes de ter, agradecem antes de tocar, vivem com fé antes de ver. E já que estamos falando sobre fé, deixa eu te lembrar de algo simples e poderoso. A sua mente não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade emocional. Ou seja, se você começa a visualizar com detalhes a vida que deseja, seu corpo, sua energia e sua ação começam a se moldar para isso. Não é fantasia, é preparação. É como aquecer o motor antes de uma longa viagem. E quanto mais clara for essa imagem, mais rápido você se aproxima dela. Feche os olhos por alguns minutos no dia. Veja o lugar onde quer estar. Sinta o alívio de ter superado. Escute as palavras que sonha ouvir. Viva isso dentro de você. Porque a mente é a tela onde a realidade é desenhada. E quanto mais nítida for essa pintura, mais real ela se tornará. Tudo começa dentro. E quem planta com fé, colhe com alegria. Se você chegou até aqui e está sentindo que esse conteúdo te toca, eu quero fazer um convite leve, sem pressão. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. A sua presença por aqui faz toda a diferença. E se esse vídeo te trouxe alguma luz, escreve aqui embaixo. O que mais mexeu com você? Pode ser uma frase, um sentimento ou uma decisão. A sua voz pode inspirar outras pessoas e a gente está construindo esse espaço juntos. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o jeito como você pensa sobre dinheiro e abundância tem mais poder sobre a sua realidade do que qualquer circunstância externa. Isso porque a verdadeira riqueza começa quando você aprende a pensar como alguém próspero, mesmo que ainda esteja vivendo no limite. A escassez, muitas vezes, não está na conta bancária. Está no vocabulário, nas crenças, nos hábitos diários. É como viver em um castelo com as janelas fechadas, reclamando da escuridão. Quando você muda a forma de enxergar, a luz começa a entrar. E é aqui que entra algo poderoso, a disciplina. Não aquela que pesa, que cobra, que machuca, mas a disciplina que constrói, que te honra, que planta raízes firmes para quando a tempestade vier, porque ela vai vir uma hora ou outra. Só que quem está alinhado com uma rotina sólida, com atitudes que alimentam o propósito, não se abala com qualquer vento. E essa disciplina é simples, mas exige compromisso. É acordar e já agradecer, mesmo que ainda esteja tudo fora do lugar. É cuidar da sua energia, organizar sua rotina, cumprir o que prometeu a si mesmo. Tem gente que vive esperando o milagre, mas ignora que o milagre mora na repetição dos pequenos passos. O céu observa o que você faz quando ninguém está olhando. O universo sente se a sua fé é firme mesmo nos dias difíceis. E a resposta vem sim, mas primeiro para quem mostra que está preparado. Porque pedir é fácil, sustentar é outra história. E a grande virada de chave é entender que você não precisa viver no automático. Você pode criar sua própria dança com a vida, uma coreografia feita de propósito, fé e constância. Outro aspecto que muita gente negligencia é como trata o que já tem. Muita gente diz que está pronta para receber grandes coisas, mas continua desprezando as pequenas bênçãos do agora. É aquela pessoa que espera ganhar muito para começar a cuidar do dinheiro, que espera alcançar fama para finalmente se organizar, que espera sobrar para doar. Mas esse tipo de pensamento só alimenta o vazio.
A verdadeira abundância começa quando você honra o pouco, quando você olha para o que tem e diz: isso aqui já é valioso e vou tratar como tal. Um Deus não coloca mais nas mãos de quem ainda não soube cuidar do básico. A energia da prosperidade se move com sabedoria. É como se o universo fizesse uma pergunta silenciosa todos os dias. Você é confiável? Você está pronto para receber mais? E a sua resposta não está nas palavras, está nas atitudes. Como você lida com seu tempo, com seu corpo, com suas escolhas. E se você começa a cuidar de tudo isso com mais zelo, o céu entende o recado. Porque o que você valoriza, floresce. E o que você ignora, seca. Você pode estar pensando, mas por onde eu começo? Comece organizando o que está ao seu alcance. Pode ser sua agenda, suas finanças, sua alimentação, suas emoções. É esse cuidado com o presente que pavimenta o caminho para o futuro que você tanto deseja. E não precisa ser perfeito, basta ser verdadeiro. Cada gesto seu é uma mensagem silenciosa para o universo dizendo: estou preparado, pode confiar em mim. Agora, uma coisa que muita gente ainda acha bobeira, mas é uma das ferramentas mais potentes que existem: visualizar o que você quer. Não só sonhar, mas imaginar com detalhes, com emoção, com presença. Se você quer mudar de vida, precisa primeiro conseguir se ver vivendo essa mudança, porque sua mente precisa acreditar antes que seu corpo reaja. Visualizar é como ensaiar no invisível o que você quer que aconteça no visível. E quanto mais vezes você vive essa nova realidade na sua mente, mais você vai agir de forma coerente com ela. Não precisa fazer nada complicado. Basta fechar os olhos, respirar fundo e se ver lá, no lugar que deseja, sentindo a leveza da missão cumprida, sorrindo com aquilo que parecia impossível. Veja o seu dia ideal, as pessoas ao seu redor, o sentimento de gratidão pulsando no peito. Sinta isso como verdade, porque Deus criou o mundo com palavras, e você continua essa criação com imagens e emoções. E quando o céu percebe que você está alinhado com o que deseja, as portas que pareciam trancadas começam a se destrancar sem esforço. Por fim, tem uma coisa que vale ouro: pare de reclamar. Parece simples, né? Mas olha como é fácil cair na armadilha. Basta um atraso, uma conta inesperada, uma palavra atravessada e pronto. Lá estamos nós murmurando, soltando frases carregadas de frustração. Só que cada vez que você reclama, está reforçando aquilo que não quer. A reclamação é como uma semente tóxica plantada na alma. E mesmo que pareça inofensiva, ela cresce. E o pior, contamina o terreno todo. A boa notícia é que dá para trocar. Em vez de reclamar, respira. Em vez de repetir o problema, procura uma pergunta nova. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente a partir de agora? Parece pouco, mas essa mudança de linguagem muda tudo. Porque quando você muda o tom da sua fala, você muda a frequência da sua vida. E Deus responde muito melhor ao coração que agradece do que ao que vive murmurando. Gratidão é a chave que abre portas trancadas há anos. E se você chegou até aqui comigo, eu quero te agradecer de verdade, de coração, por ter se permitido ouvir, refletir, caminhar junto. E agora eu vou te pedir algo especial. Se esse vídeo te tocou, se inscreve no canal, mas não só por mim, por você. Para continuar se nutrindo de palavras que elevam, de conteúdos que iluminam. E mais do que isso, escreve aqui nos comentários o que você aprendeu com esse conteúdo. Qual parte te tocou mais? O que mudou dentro de você enquanto escutava? Conta a sua história. Compartilha seu processo. Tem alguém que precisa ler o que você tem a dizer. A sua experiência pode ser resposta na vida de alguém. Você já percebeu como as maiores transformações da vida não vêm de grandes acontecimentos, mas sim de pequenas escolhas que se repetem todos os dias? É o que você faz em silêncio, longe dos olhos dos outros, que constrói a base da sua nova versão.
A sua mente, por exemplo, é como um jardim. Se você não plantar o que quer colher, vai acabar colhendo o que plantaram por você. E se essas sementes forem de medo, dúvida, raiva, reclamação, o que floresce não será bonito. Por isso, alimentar sua mente com sabedoria todos os dias é um ato de autocuidado profundo. Ler algo que te eleva, ouvir uma mensagem que te expande, evitar os ruídos que te drenam. Isso não é luxo, é necessidade. Porque no mundo em que a gente vive, o bombardeio de negatividade é constante. E quem não se protege acaba afogado em distração e cansaço. E a mente cansada não consegue sonhar, nem agir, muito menos receber. Você já viu gente que parece ter tudo na mão e mesmo assim não prospera? É porque a riqueza não começa do lado de fora, começa dentro, começa com clareza, com foco, com conhecimento. A mente preparada sabe reconhecer uma oportunidade. A mente distraída deixa escapar. Então, escolha ser seletivo com o que você ouve. Se o conteúdo não te fortalece, não vale seu tempo. Seu tempo é sagrado. Sua atenção é semente. Invista em você como quem cuida do solo, onde Deus vai plantar grandes promessas. E mais, lembre-se sempre que a verdadeira riqueza não é medida só pelo que você tem, mas pelo que você oferece ao mundo. Tem gente que acumula, mas vive vazio. Tem gente que compartilha e vive em plenitude. A energia da prosperidade flui para quem se torna ponte. Aquele que recebe com alegria, mas também reparte com sabedoria. Porque quando você abençoa alguém, o fluxo da bênção se intensifica. Não se trata de doar apenas o que sobra. Se trata de doar com intenção, com fé, com amor. Às vezes é tempo, às vezes é presença, às vezes é uma palavra. Quando você escolhe ser canal da graça, a sua vida se torna fértil. Deus não precisa de cofres fechados. Ele procura corações abertos, pessoas dispostas a levar esperança, a sustentar outras almas, a multiplicar o que recebem. E quando ele encontra alguém assim, ele confia, ele derrama, ele amplia, porque sabe que aquilo que for dado vai frutificar. E você se torna parte de algo maior. A vida ganha outro sentido quando você entende que não está aqui só para si. Você está aqui para iluminar caminhos, para levantar quem caiu, para inspirar quem desacreditou. A sua história, com todas as dores e superações, pode ser luz para alguém. Nada é em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma decepção, nenhum momento de silêncio. Tudo está sendo tecido por um propósito que mais cedo ou mais tarde vai fazer sentido. E se você quiser que essa transformação comece hoje, agora, pare um instante e olhe para dentro. Se pergunte: o que eu posso fazer com o que tenho? Como eu posso melhorar a minha frequência? Qual o próximo passo que me aproxima da minha essência? Porque não é sobre esperar a vida mudar, é sobre mudar a forma como você caminha por ela. E para terminar, se tudo isso ressoou com você, eu quero deixar um último convite. Mas dessa vez, não é só um clique, é um compromisso com sua evolução. Se inscreva no canal, sim, mas faça disso um espaço sagrado seu. Volte aqui quando precisar se lembrar de quem você é. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Espalhe essa palavra como uma semente de fé. E, acima de tudo, deixe aqui nos comentários sua história, sua virada, sua dor que virou força. Porque juntos a gente forma uma rede, uma corrente de pessoas que estão despertando, se curando, se reconstruindo. E você faz parte disso. Você não está sozinho.